Vamos orar. Deus de amor, nos colocamos diante de Ti para Te agradecer. Chuva de bênção, Senhor, que Tu nos tem dado. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Te agradecemos, Pai, porque nada foge ao controle das Tuas mãos, absolutamente nada. Bendito seja o Teu nome. Oramos com gratidão por esse tempo, Pai. Sabemos que não somos dignos, Senhor, de estarmos à frente ministrando, não somos dignos de sequer dirigirmos palavra a Ti ou de abrirmos a Tua palavra. Mas é pela Tua graça, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, esse é um momento de tragédia, momento de tristeza, de perdas. E nós olhamos para o noticiário e vimos tudo o que aconteceu em Minas Gerais, na Grande BH. E nós aqui, um pouquinho de longe, ficamos pensando, que palavra levar? Que palavra talvez nós levaríamos ali? O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, nós vamos abrir daqui a pouquinho ali, ele vai falar exatamente sobre o que o crente deve ser no momento de dificuldade, no momento de perda, no momento de tragédia. Impressionante isso. Alguns anos atrás eu li um livro eu acho que era, se eu não me engano, era Philip Yancey, né? E o nome do livro era Para que serve Deus? Acho que era Philip Yancey, né? Já tem muitos anos que eu li. E, na verdade, é uma coletânea de discursos que ele, como pastor, teve que fazer ao longo da sua trajetória em momentos difíceis. Um dos casos mais difíceis foi quando aquele atirador na Universidade de Virgínia pegou um revólver e matou um monte de alunos em Virginia Tech. E o pastor convidado, então, para falar na universidade, naquele momento de luto, foi ele. E nessas temáticas, nesses discursos difíceis, ele teve ali, então, que levar uma palavra de conforto, mas também de encorajamento para aquelas pessoas. E assim por muitos lugares onde ele andou. E fomos tomados, então, nos últimos dias, pela tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. 37, 38 mortos até agora, fora os desaparecidos. Chamou minha atenção uma médica, né, que fez aniversário no dia anterior, uma moça bonita, e ali, então, varrida por aquela lama, perdeu a sua vida tão jovem. Jesus vai contar uma parábola chamada a parábola da figueira estéril, exatamente no momento de dificuldade, onde houve, então, um acidente, né, num lugar chamado Siloé, no tanque de Siloé. Em 2015 estivemos lá em Israel e o tanque de Siloé, na verdade, é um final de uma fonte construída pelo rei Ezequias, e a própria Bíblia menciona isso, né? O rei Ezequias, então, ele constrói aquele túnel e você anda cerca de 500 metros por dentro daquele túnel com água mais ou menos à altura do joelho, e aquele túnel, aquela fonte, ela brota praticamente de dentro do templo, de uma fonte que tem no templo, e ela passa até desembocar no tanque de Siloé, onde o Senhor Jesus realiza algumas curas, como está na Escritura. E vai naquele lugar, ocorreu um acidente, onde pessoas perderam a vida. E Jesus pega aquele momento ali como exemplo para contar essa parábola. E eu sempre me perguntei e me pergunto, por que essa parábola da figueira estéril é contada no momento de acidente, no momento de tragédia? Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. A partir do versículo 1, nós leremos então até o versículo 9. Lucas capítulo 13, versículos de 1
até o versículo 9. Há algumas lições interessantes para nós tirarmos aí desse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, havia uma crença entre os judeus que o que aconteceu ali com esses galileus era culpa dos próprios galileus. Esses galileus, de alguma maneira, foram presos por Pilatos, eles ofereciam sacrifício, denotaram talvez algum tipo de revolta contra Pilatos. Pilatos manda-os à morte, pega o sangue desses galileus e mistura com os sacrifícios que eles faziam. Uma forma cruel de execução, então, ali, para com aqueles galileus. E aquele, então, era o assunto do momento. E Jesus diz assim, versículo 2, ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? A pergunta do Senhor Jesus é, se eles morreram, se eles ali morreram, é porque eles eram mais pecadores do que os galileus que estão vivos? E Jesus, então, agora vai se remeter ao que aconteceu em Siloé. Não eram, ele mesmo responde. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre o qual desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Qual a resposta de Jesus? Não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nós não sabemos qual é o nosso dia, qual é a nossa hora e como isso acontecerá. Fato é que 18 pessoas morreram por uma tragédia em Siloé, uma torre que desabou, e em cima dessas 18 pessoas e os sepultou. E mais, galileus foram mortos também, de forma cruel, executados pelo próprio Pilatos. E o sangue deles foram misturados ao sangue do sacrifício que eles ofereciam. Eram eles mais culpados que os outros que permaneceram vivos? Não. Eram as pessoas que infelizmente perdem a vida todos os dias nos acidentes, seja no World Trade Center, no prédio que desabou em São Paulo ano passado ou agora, ou em Mariana, de forma nenhuma. O Senhor Jesus pega esse exemplo para usar algo muito simples, a morte chega para todos, de uma forma ou de outra. E a palavra do Senhor Jesus, assim como falou Philip Yancey em muitos dos seus discursos em momentos de tragédia, é para os vivos. E é nesse contexto de dificuldade, de perda, que o Senhor Jesus conta a parábola da figueira estéril. Uma palavra para os vivos. E essa noite eu quero dizer uma palavra para todos que estão aqui e estão vivos. E eu tenho certeza que todos que me ouvem aqui estão vivos e respiram. Amém? Estão vivos. A parábola de Jesus é dentro desse contexto. Se você verificar o versículo 6, começa com então. Então, por conta dessas coisas, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Aonde estava a figueira? Figueira produz o quê? Figo, parabéns. E a vinha planta-se o quê? Não planta vinho, tá, gente? Na vinha planta o quê? Uva. Por que a figueira ficava no meio das uvas? Quando
Presta atenção, quando um cidadão, um fazendeiro, um agricultor de Israel queria dar uma atenção especial à figueira, ele plantava a figueira no meio da vinha. Ele plantava a figueira no meio da vinha. Por que plantava a figueira no meio da vinha? Para dar atenção especial à figueira. Em Israel havia uma lei. Nenhum fruto poderia ser comido nos primeiros 3 anos, você sabia? Vamos falar um pouquinho da figueira. Gente, a criança é muito mais linda do que eu. Nós amamos as crianças, viu, irmã? Fique à vontade. Precisar ter um berçário lá em cima, precisar trocar, fazer alguma coisa, tem micro-ondas, volta, continua. Tá? Os bebês são bem-vindos aqui. Viu? Está querendo competir, né? A lei de Moisés dizia o seguinte: nos primeiros 3 anos, não pode comer do fruto. No 4º ano, colhe-se os frutos, oferece ao sacerdote, é para adoração. Depois pode comer o fruto, só no 5º ano. Então, esse fazendeiro vai em direção ao fruto, depois de 5 anos, no mínimo, e viu que aquela figueira não produzia fruto. E as figueiras eram plantadas no meio dos vinhais, justamente para que alguém pudesse comer da figueira. E tinha uma vantagem, que muita gente não sabe. A figueira produz uma sombra maravilhosa. Eu falo que figueira no meio do deserto, em lugar quente, é como um ar-condicionado natural. E Jesus está contando exatamente essa história. Um homem que depois de alguns anos foi buscar fruto na figueira, pelo menos 5 anos depois, e não achou. E outro detalhe sobre a figueira, ela produz 10 meses seguidos de figo. A minha cunhada não gosta de figo, eu fico pensando, ela não sabe o que está perdendo. Figo é muito bom. Estava lá no recanto, a hora que eu vi figo, eu falei, oh Deus, muito obrigado. Em calda ainda. Aí você faz uma oração repreendendo todo o espírito de glicemia e come o figo. Para quem gosta, é saboroso demais. Imagina 10 meses produzindo figos. Aquele homem vai lá, não tem figo. Aí ele toma uma decisão. Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venham procurar fruto nessa videira. Ou seja, aquela figueira tinha pelo menos 8 anos, fazendo as contas aí, porque há 3 anos ele ia lá e não tinha fruto nenhum, já tinha se passado o tempo, e não acho, pode cortá-la, porque esta está ocupando inutilmente a terra. Corta, está ocupando espaço, corta. E é interessante a palavra cortar aqui, no sentido original, é pega o machado e dá na raiz, tira ela daqui. Mas aí nós temos o intercessor. Versículo 8. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda por esse ano. E nós sabemos o sentido da parábola aí. O lugar de destaque de Israel como a figueira. A Bíblia vai colocar Israel como a figueira, no meio do vinhal. Corta. Não, espera mais um pouquinho. Deixa esse ano. Deixa esse ano. Até que eu escave ao redor dela, e lhe põe estrume, lhe põe adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. O amor de Deus para com esse povo. E nós sabemos que preparar a terra com estrume não é algo muito agradável, o cheiro não é muito agradável. E nas nossas vidas nós temos alguns percalços como Israel tem, mas é Deus dando, conferindo a sua oportunidade. Qual a aplicação disso para nós? Lá em João capítulo 15, o Senhor diz que todo ramo que estando no Senhor Jesus der fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda, e todo aquele que não dá fruto, Ele corta. O Senhor Jesus olha para a árvore e deseja ver na árvore fruto. Fruto. A palavra então é para os vivos. Você dá fruto, você tem dado fruto.
Estava conversando aqui com o pessoal, nós temos por hábito orar 10 minutos antes do culto, e nós conversamos sempre um pouquinho. Um casal compartilhava: pastor, esse fim de semana eu ia para Brumadinho. E só não fomos porque era momento de louvor no culto e eu não queria abrir mão. E ainda eu brinquei e falei: o louvor liberta, o louvor salva. Que interessante é esse Deus. Fruto. Nós estamos vendo um cristianismo que parece ser um cristianismo sem fruto. E na nossa conversa ali, nós começamos a olhar para as mídias sociais e lembramos daquele texto que diz: o amor se esfriará de quase todos. Ninguém vai comprar mais ações da empresa fulana de tal responsável pelo acidente. Onde está o amor? É com isso que as pessoas estão preocupadas. Qual é o motivo da sua preocupação como crente? Nós lemos o texto de Hebreus aqui. O texto de Hebreus, no capítulo 10, nos ensina a termos ousadia, intrepidez para entrar no Santíssimo. Intrepidez para estarmos aos pés do Senhor. Intrepidez para conhecermos o Senhor. E aí, desculpa se eu vou cutucar a ferida de alguém, porque nós precisamos falar disso. Estava com mais de 150 adolescentes. Acabou a nossa conversa, muitos vieram conversar. Adolescentes que se cortam, adolescentes que querem morrer, adolescentes que estão com problema. E eu digo: qual é o motivo do seu problema? Qual é o motivo da sua dor? E o diagnóstico, ele se fecha rapidinho, não é síndrome disso, ou daquilo, ou a patologia esta ou aquela. É falta do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O profeta disse: o meu povo padece por falta de conhecimento. Crentes que não leem mais a Bíblia. Crentes que não leem mais a Bíblia. Crentes que nem têm Bíblia. Para que Bíblia? Eu baixo lá no meu celular, nada contra, eu também tenho Bíblia no meu celular. Eu mando texto por celular. Mas lembra da tua primeira Bíblia? Lembra daquela Bíblia que a mamãe deu, ou o papai deu, ou o pai na fé que lhe deu? A Escritura nos fala disso, para nós amarmos a palavra, antecipar as vigílias da alvorada, lermos a palavra do Senhor. Crentes que não leem mais a Bíblia. Conversava com uma moça e ela manifestava o desejo de morrer, e ela estava cantando uma música que estava no som ali, né, no alto-falante. Alto-falante é coisa antiga, né? Caixa de som. Como é que chama aquele agora que os molecada usa? Não lembro mais o nome. Tem na praia, eu queria destruir uns vários lá. E a música dizia que ele venceu a morte, não sei o quê. Eu olhei para ela: você crê nisso? Que você está cantando aí, que você está cantarolando? Ela olhou para mim assustada e começou a chorar. E aí começa uma conversa. Eu tenho desejo de morrer. Eu falei: mas você não estava cantando que Jesus Cristo venceu a morte? Ele não venceu a morte, você não crê nisso? Em algum momento eu esfriei, eu não sei se isso é verdade. Eu falei: como que não é verdade? Que dia é hoje? 24 de janeiro de 2019. Depois de quem? Depois de Cristo. Então o calendário está mostrando que ele veio. Vai ler mais que um carpinteiro, você tem um monte de evidências falando que Jesus Cristo veio e existe, e existiu. Os lugares estão lá. O Mar da Galileia está lá com esse nome, as cidades estão lá, Pilatos está lá, o anel de Pilatos foi achado no final do ano de 2018, com a escritura dele. As evidências estão aí, são enormes. Há mais evidências da existência de Jesus Cristo como qualquer outro personagem da história. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Crentes que não leem mais a Bíblia, que não tem mais profundidade. E aí nós vamos para um outro oposto, para um outro lado, para um outro extremo. Crentes que se acham mais crentes que os outros. E por se acharem mais crentes que os outros, eu vou achatar o outro.
E a Bíblia diz, e nós estudamos hoje pela manhã, a Tauana até citou aqui, que os dons servem para a edificação do corpo, né, André? Para um fim proveitoso, para a edificação do meu irmão. Ah, você fala em línguas? Ah, você não fala em línguas? Ah, você é presbiteriano? Ah, você é tradicional? Porque eu sou mais crente então que você, porque eu fui batizado com muito mais água que você. Parece que a quantidade de água vai colocar a pessoa no céu ou no inferno. Vai morar no pântano, que se depender disso é melhor, porque lá tem muita água, no mar. Ah, não, porque tem que ser pouca. Não é isso. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não entra no céu. Importa-vos nascer de novo. Não é isso, Marcos? Nós aprendemos com você lá, João 3. Crentes que não leem a Bíblia, crentes que se acham mais crentes do que os outros. Pasmem, crentes que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e o poder dele. Apocalipse 3:20, um dos versículos que eu mais gosto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E por não conhecerem o Senhor Jesus Cristo, não se relacionam com o Senhor Jesus Cristo. E qual é a proposta de Jesus? Eu cearei com ele e ele vai cear comigo. Que momento importante é jantar com alguém. Gente, como eu gosto. Eu falei hoje de manhã aqui daquele professor americano, né? Que dizia assim na aula: evangelismo é assim. Pare a pessoa na rua e diga: esta noite eu vou jantar em sua casa. Eu fico pensando isso aqui no Brasil, de repente, dependendo do bairro, isso é um perigo danado. Hoje eu vou jantar em sua casa. Mas Jesus bate. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou me assentar à mesa com o Senhor Jesus. Olha o que diz o Salmo. Hinematov umanaim, shevet ahim gam yahad. Alguém lembra cantar isso aí? Vamos tentar? Hinematov umanaim, shevet ahim gam yahad. Hinematov umanaim, shevet ahim gam yahad. Hinematov umanaim, shevet ahim gam yahad. Pastor cantou em língua estranha na igreja. Gente, isso é hebraico. Oh, como é bom e agradável os irmãos sentarem-se, shevet, sentarem-se à mesa como um. O tradutor, João Ferreira de Almeida, colocou: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Em Portugal isso faz muito sentido. Vivência, cultura europeia, vivência. Mas na cultura hebraica não existe tanto isso como sentar-se à mesa, porque na cultura hebraica, média oriental, o sentar-se à mesa é o momento de mais intimidade entre duas pessoas, entre famílias. Shevet, senta aqui, vamos jantar, vamos partir um queijo, vamos fazer um café, vamos conversar a noite inteira. Imagino que lá em Marília não seja assim, Interior é bom, né? Nem tranca a porta, já vai entrando. Trouxe o pão, faz café aí e vai conversar. Em São Paulo nós perdemos muito disso. Shevet, intimidade. Sem pressa para sair da mesa. Vamos dormir? Ainda não, vamos conversar mais um pouco. Está cedo. Não, mas meu olho está pregando, não tem problema, vamos conversar mais. Olha a proposta de Jesus, gente. Relacionamento com Ele. Cearei com Ele e Ele comigo. Sabe o que significa? Você vai contar para o Senhor Jesus quem você é, todas as suas dificuldades, todos os seus pecados, toda a sua ansiedade. E Ele vai dizer para você na mesa quem Ele é. Porque do Senhor Jesus só sai virtude.
Só sai graça, só sai amor, só sai perdão, só sai solução. Crentes padecem porque não têm intimidade com o Senhor Jesus e não se relacionam com Ele. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é um pãozinho, Ele é tão bonitinho, Ele é meu amigo, Ele me abraça, me leva no colo, eu puxo a barba dele. Gente, isso não é intimidade, é conhecê-lo. A Bíblia diz que a iluminação do conhecimento de Deus está na face do Senhor Jesus Cristo. Qual é o caráter de Deus? Leia o Sermão do Monte. Essas férias nós lemos o Sermão do Monte de novo, coisa boa. Lemos o Evangelho de Mateus em família. Vermos quem Ele é. Você é esquentadinho? Você é bravo? Você é nervoso? O pavio é curto? Não dá nem para falar fósforo, a hora que vai riscar, já riscou. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina. A criança ali está entendendo, ela até riu. Bateu uma face, oferece a outra. Ion, você falando isso? Toma posse das coisas também, das ordens do Senhor, viu? O caráter de Jesus está ali. Cearei com Ele e Ele comigo. Crentes que não se relacionam com o Senhor Jesus Cristo e não conhecem o perdão da cruz. Cai, peca. E aí a gente ouve assim: esse pecado Cristo não vai perdoar, não. Esse aí, não. Esse aí não tem jeito. Você vai dar oportunidade para ele falar: vou, porque o meu Cristo transforma, o meu Cristo salva, Ele faz novas todas as coisas. Senão eu não poderia crer no Evangelho. Eu já contei a história aqui de um médico, não sei se eu posso contar essa história, mas eu acho que eu posso. Esse era um médico de primeiros socorros, né? Trabalhava em primeiro socorro, hoje ele é um grande cirurgião em São Paulo. E se eu contar essa história pela segunda, terceira, quinta, sétima vez, eu prego, né, vários domingos aqui, então você aguenta mais uma vez. E esse médico, então, recebeu um marginal baleado, vários tiros. E as pessoas que o levaram, socorreram, levaram para lá, falaram: ele é marginal, nós já demos 10 voltas com ele e esse homem não morreu. Dá um jeito dele morrer aí, doutor. E esse médico disse assim, abre aspas, conhecido de muitos aqui: da próxima vez vocês deem 20 voltas com ele, porque eu sou médico e eu vou salvar a vida dele, eu vou fazer de tudo para isso. E como médico ele conseguiu salvar a vida daquele homem. Esse é o meu Deus. O diabo pode tentar te dar 20 voltas com você. Mas o meu Deus veio para salvar. Ele tem poder para salvar. Amém? Crentes que não conhecem o perdão. A Bíblia diz que na cruz Ele pagou todos os meus pecados. Crentes que não conhecem a intimidade de Cristo Jesus, como nós já falamos. Crentes que não conhecem a paz de Jesus que excede todo entendimento. Presta atenção. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Crentes que não conhecem a paz de Deus, e entre a dúvida, entre a ciência e o que a Escritura diz, bom, eu vou ficar com a ciência. Desconhecem a paz, desconhecem a vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo dá. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Jesus promete vida em abundância, não é meia boca, é vida em abundância. Contei um exemplo aqui, alguns anos atrás, uma menina disse, ela tinha muitos problemas, ela disse que ia se matar. Eu vou me matar, vou me matar, vou me matar, eu vou me matar. Um dia eu tirei ela da onde ela estava e disse: você vai se matar? Vou, mas deixa eu só falar uma coisa para você. O lugar para onde você vai é tão ruim que lá não tem como você se matar de novo. É isso mesmo que você quer? Que lá não vai, você vai tentar e não vai dar. É bem pior que aqui. Está calor hoje, não está? Ventilador ligado. Lá é muito mais quente, é isso mesmo? Ela regalou um olho e começamos a falar do amor do Senhor Jesus. E ali,
numa manhã, uns 4, 5 anos atrás, aquela moça clamou pelo Senhor Jesus, e eu li João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Passava por mim e dizia, vida em abundância, todo dia, vida em abundância, 3 anos dizendo nos corredores, vida em abundância. Conheceu a vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo dá. Vida de confissão de pecados. Nós já falamos muitas vezes isso aqui, de contar para o Senhor Jesus as suas mazelas, os seus problemas. Você está com uma dificuldade em determinada área, conta para Ele. Não fuja dele, conte para Ele. Eu não me domino nessa área, Senhor, eu não me domino nessa área. Conte para Ele. Rasos de conhecimento de Cristo. E principalmente, da divindade do Senhor Jesus Cristo. Conhecem o Jesus histórico, conhecem o Jesus lá, Jesus morreu na cruz. Mas você sabia que Ele é Deus? Não. Há muitos crentes que não sabem, por incrível que pareça, pasmem, que Jesus Cristo é Deus, Ele é um com o Pai, Ele é o Criador de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus encarnado e Ele deve ser adorado. E você pode clamar o nome dEle. Recentemente, um apologeta chamado David Breeze, eu gosto muito, ele escreveu um livro antigo chamado Conheça as Marcas das Seitas. Em vez de ele catalogar todas as seitas, todos os movimentos religiosos, a coerção, né, aquela coisa de levar a pessoa a se alienar da sociedade, do mundo, né? Se é algo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou é que a fé é certeza e convicção, palavras que nos remetem à racionalidade, por incrível que pareça. David Breeze, então, ele fala, olha o que essas religiões, esses movimentos têm em comum. E aí ele coloca lá. E há um lançamento recente de um livro dele, que eu achei interessante, está em inglês ainda, vamos ver se te acha em português aí para disponibilizar para os irmãos. O livro se chama 7 Homens que Colocaram o Mundo na Lama. Essa é mais ou menos a tradução em português. E ali ele cita 3 nomes. Eu vou citar 3. Marx é um deles. Satanista, para quem não sabe. Leia um livro de Marx chamado Era Marx um Satanista? Do Richard Wurmbrand. Eu não estou aqui falando mal da sua ideologia, do que você crê politicamente. Não é isso. Estou falando de Karl Marx. Wurmbrand é um pastor judeu perseguido, ficou 13 anos preso, autor de um best-seller chamado Torturado por Sua Fé. Outra bomba, outra pessoa é Charles Darwin. E o terceiro, com todo respeito, sou casado com uma psicóloga, se chama Freud. E há outros 4 que ele vai citar lá. Essas 3 pessoas, vou falar delas, não concebem a ideia de um Criador, não concebem a ideia de pecado, não concebem a ideia de um Cristo que morreu na cruz, e sem Ele não há caminho, não há verdade, não há vida, não há salvação, não há esperança. Há pessoas que se julgam crentes que preferem crer nessas pessoas. Crentes que têm preguiça espiritual. Crentes que têm preguiça de congregar. Hoje não vou. E nós lemos lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume, é hábito de alguns. Ouvimos essa semana um teen, mais um adolescente, dizer, não preciso ir na igreja, a igreja sou eu. Mas não foi isso que Jesus disse. Você é desobediente, você é rebelde. Temos que estar juntos. Porque aqui, um levanta o outro, um cuida do outro. Há pessoas que eu tenho, assim, reputo como pessoas de alto nível intelectual, teológico, e que não congregam e sofrem, padecem. Mas a hora que morre alguém, precisa. Cadê o pastor que vai fazer o velório? Cadê o pastor que vai fazer o casamento? Poderia falar até de crentes que não contribuem. A contribuição é um dom, mas também é algo necessário para a vida da igreja. Crentes que não contribuem. Infelizmente, há crentes que não contribuem.
E eu não estou fazendo aqui apelo financeiro, por favor. Creiam em mim, eu sou dizimista, um dos dizimistas dessa igreja. Crentes que incentivam um cristianismo próprio. Crentes que amam a si mesmo e parecem não amar ao seu próximo. Bebê nasceu, vamos nos alegrar. Ah, os irmãos lá em Brumadinho. Brumadinho? Nunca ouvi falar nisso aí. Ih, deixa eles lá. Não, vamos nos solidarizar, vamos ligar para lá, vamos orar com eles, vamos sofrer com eles. Crentes xoxos, mornos, desanimados e que desprezam a vida em comunhão. Crentes que são mornos. Olha o que o Senhor Jesus Cristo escreve à igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. E não fazem nada, absolutamente nada para mudar. Crentes que não aceitam liderança. Pastor é igual a, conselho é igual a, presbítero é igual a, casamento, ofício fúnebre, bodas, médico de pronto-socorro. Ou CVV, para quem lembra, da madrugada. E aí quando o pastor chega, entendi, senta aqui, irmão, vamos conversar. Ih, lá vem ele. Lá vem ele. Exortação não. Eu estou indo para o fim, irmãos. Tenha paciência, aí está calor. A Bíblia diz que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo de Deus, tanto o Pai, quanto o Senhor Jesus, quanto o Santo Espírito de Deus, produzem no crente boas obras. Efésios capítulo 2, 10 diz que o Pai preparou as boas obras de antemão para que você andasse nelas. O Filho disse, sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, toda aquela lista lá, que na verdade é um fruto só. Cabe a você uma atitude. Frente a tudo isso, o Senhor Jesus está nos dando oportunidade, nos limpa em volta. A minha atitude deve ser igual de João Batista. Convém que eu diminua e que ele cresça. Talvez fazer aquela pergunta: onde eu poderia dar frutos e eu não estou dando? Onde eu posso dar frutos e eu não estou dando nenhum? Eu não estou falando de ativismo cristão. Onde eu posso dar frutos e eu não dou? Onde há necessidade do retorno ou da volta ao primeiro amor? Faça um inventário disso na sua vida. O Senhor Jesus Cristo diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meu Deus, eu quero dar frutos. Eu quero me destacar por ti, como aquela figueira no meio do vinhal. Romanos 6,13 diz para nós oferecermos os nossos membros a Deus por sacrifício, como sacrifício de justiça. E Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É interessante que o sacrifício era morto, o cordeiro era morto, e como o cordeiro foi morto, Jesus Cristo pagou o nosso pecado, ressuscitou, ele diz: eu quero o sacrifício vivo, ofereça o seu corpo a ele, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, não se amolde a ele, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, eis-me aqui. Vou te dar uma notícia boa e uma não tão boa. A notícia boa: eu não conheço nenhum crente que tenha dito ao Senhor Jesus: eis-me aqui. Ele não tem atendido. Senhor, eu quero ser usado por ti. Não, você não vai ser usado. Não conheço. Não conheci. Eu conheço irmãos que disseram: eis-me aqui, o Senhor usou até o último fôlego de vida em leito do hospital.
E usou, e muito. Aí vem a notícia que não é não tão boa assim. Aquele que diz, eis-me aqui para o Senhor, nunca mais vai ter sossego. Está pronto? Porque vai chegar alguém aqui, ali, você vai falar, você pode me falar alguma coisa sobre o teu Deus? Sobre o teu Jesus? O poder que Ele tem para salvar, para transformar? Como aquela figueira era destaque no meio do vinhal. Diga para o Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero evidenciar a Tua graça. Eu quero evidenciar o Teu nome. Eu quero evidenciar o Teu poder. Eu quero dar frutos. Senhor Jesus, eu quero ser uma bênção. E eu não estou falando só aqui, aonde você for. Irmãos, irmãs, no seu trabalho, que vejam que você é crente. Na sua escola, vejam que você é crente. No seu prédio, na sua vizinhança, os vizinhos possam ver que você é crente. Onde você for, você possa evidenciar uma vida de frutos. E o maior fruto que Jesus fala aqui é arrependimento. O que é arrependimento? É dar meia volta. É atitude. É você ir por aquela direção e dizer, isso aqui não está bom, e olhar para a cruz e voltar. Que o Senhor Jesus te use para ser uma bênção nesse ano de 2019. Para a glória dEle. Conheça-o. Conheça-o com profundidade. Deseje, ouse conhecer o Senhor Jesus com profundidade. Muitas coisas que você faz uso, você não precisará, se olhar para Ele, autor e consumador da fé. Que Deus te abençoe. Enquanto o conjunto se dirige para cá, vamos orar. Deus de amor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por essa oportunidade, onde nós podemos olhar para Ti, onde nós podemos ver o Senhor Jesus como aquele que cuida de nós. Como diz aquela canção, Senhor, eu quero ser como um jardim plantado, regado e cuidado por Ti. Ó Deus de amor, tenha misericórdia. Nós queremos Te pedir frutos, Senhor. Frutos de justiça, frutos, Senhor. Nós queremos colocar vidas aos Teus pés. Nós queremos, Senhor, uma vida de oração, de leitura bíblica. Uma vida de comunhão, Pai. Pai, nós queremos Te pedir que domingo, seja de manhã ou à noite, estar numa igreja, estar aprendendo de Ti, seja um momento de maior alegria, Senhor. Como os judeus cantavam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como o Senhor Jesus na sinagoga todo sábado. Como Davi, Senhor, que antecipava a alvorada para meditar na Tua palavra. Que a primeira coisa da manhã, Senhor, seja clamar o Teu nome. Seja falar, Senhor Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui. Me use, me dê força nesse dia. Antes de sairmos da cama, possamos invocar o Teu nome, Pai. E que seja a última coisa do nosso dia, ao fecharmos os nossos olhos em repouso, é dizermos, Senhor Jesus, vela pelo meu sono. Ó Deus, nós queremos Te pedir que possamos nos assentar à mesa com o Senhor, diariamente, todos os dias. Dá-nos isso, Senhor, a cada um aqui, em mim, a todos que aqui estão, para que possamos produzir frutos. Porque onde há o fruto, há a semente, e onde há semente, outras árvores irão brotar. Ó Deus, nós clamamos isso para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém, meu Senhor. Amém.
lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. 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 Deus de amor, nós sabemos que a tua volta está próxima, Senhor. Muito antes de quando no princípio cremos. E a tua palavra nos diz, Senhor, o dia se aproxima. Nós vemos, Senhor, a humanidade perdida. Nós vemos, Senhor, a humanidade como que tateando no escuro, procurando respostas. Quanta subjetividade, quantos valores, Senhor, que são questionados, colocados em terra. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se alguém aqui, Senhor, deseja dar frutos, enquanto o dia não vem, possa dizer ao Senhor essa noite: Senhor, eu quero dar frutos para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos rogar pela nossa igreja. Clamamos, Senhor, pela igreja perseguida. Clamamos, Senhor, pela igreja faminta de recursos. Clamamos pelos nossos missionários, Senhor. Clamamos pelos irmãos, especialmente em Brumadinho, Jesus. Clamamos pelo Robson, pela Cris, pelo Fernando, Letícia. Clamamos, Senhor, pela pequena Isabela. Clamamos pelo Vanderlei, pelo seu procedimento amanhã, por todos os seus familiares. Nós clamamos, Senhor, pela nossa igreja. Clamamos, Pai, que mesmo pequeno, Senhor, ainda, como somos, ainda possamos dar frutos. Nós não temos a ambição de sermos, Senhor, uma mega igreja. Mas nós queremos uma igreja pungente, vibrante, Senhor, ávida por vidas aos seus pés, Pai. Faça, Senhor, isso de nós clamamos. Nós rogamos pelas nossas crianças, Senhor, que cresçam diferenciadas, amando a Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo preparo do ministério infantil dessa igreja.
em ensinar, em nutrir as nossas crianças com boa palavra. Nós clamamos pelos nossos adolescentes, Senhor, para que se firmem no Senhor nesse período tão encantador da vida, e que façam diferença nas suas escolas, não sejam mais um no mundo, mas assim como aquela figueira possa se destacar, Senhor, no meio, Senhor, do vinhedo, Pai, é a nossa oração, mas que deem frutos, Pai. Clamamos, Senhor, pelos pais, clamamos, Senhor, pelas mães, clamamos pelas esposas, pelos maridos, clamamos, Senhor, pelos da melhor idade. Todos aqui na igreja, um a um, possam dar frutos para a Tua glória, enquanto o Senhor Jesus não vem. E por fim, Senhor, nós clamamos por aqueles que estão na dúvida, por aqueles que têm ouvido de Jesus já há muito tempo ou há pouco tempo. Que seja, Senhor, o tempo oportuno de salvação. Como está escrito, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ó Pai, que nós queremos clamar para que essas pessoas possam ver que Jesus Cristo da Bíblia é recheado de muitas evidências. E não só a Tua palavra, a própria natureza, a própria história, a arqueologia, tudo está gritando, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E esse mundo não irá ofuscar isso. Nós clamamos para que essas pessoas possam ver isso e se posicionarem diante do Senhor Jesus. Diante do poder convincente do Teu Santo Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É essa a nossa oração, Senhor. Clamamos pela nossa semana. Clamamos, Senhor, por muitos que irão voltar ao seu trabalho depois de férias, outros que já voltaram. Pelas crianças e adolescentes que virão voltar à sala de aula e à escola. Clamamos pela vida deles também. Ó Pai querido, nós queremos Te pedir, pela vida de cada um aqui, a Tua bênção e a Tua proteção, a Tua guarida, Senhor, no nome querido de nosso amado Senhor, eterno Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus o Pai e o consolo do Santo Espírito do Senhor estejam com os irmãos, clamando sim, Maranata, até que o Senhor venha e estaremos para sempre com o Senhor. Amém e amém. Pode se assentar, tem um minuto de oração silenciosa aos pés do Senhor, enquanto eu me dirijo à porta. Deus abençoe.